Bom dia, bom dia, bom dia. Gostaria de fazer todos muito bem-vindos aí ao nosso podcast Conexão Essencial, aonde falamos sobre o que há de melhor da natureza e o melhor da ciência. Meu nome é Gilberto. E o meu é Naura. E que Ah, felicidade estar aqui com vocês. que maravilha! E hoje, então, nós introduzindo a este podcast, né, com muita alegria, onde nós vamos falar sobre o primeiro podcast entre tantos que nós vamos fazer, mas cheio de energia, de conexão e principalmente de verdade sobre as coisas que mais fazem bem à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Então, pessoal, se preparem, abram o seu coração e estejam aqui com nós para que a gente possa fazer esta conexão. E é maravilhoso fazer essa conexão com você que está aí nos assistindo, e principalmente nós gostaríamos de agradecer pela sua presença, por você tirar esse tempinho para poder assistir a este podcast. Com certeza você vai entender um pouco mais sobre quão grato nós somos, porque nós nos dedicamos muito tempo justamente para entregar o que é de melhor para você nesse dia. E é com muita alegria que nós vamos falar então e trocar muitas experiências reais. Exato. E dentro dessas experiências, nós temos, nesse nosso podcast, alguns quadros. E, para começarmos, o nosso primeiro quadro é, apenas a gente vai dizer, vai ser a sabedoria em gotas. Depois, o outro quadro, qual é que é, Gilberto? Vai ser muitas emoções, mas nós vamos deixar os nossos espectadores curiosos, porque daí eles vão querer se conectar na próxima para saber. Isso vai ser muito bom. E é mais interessante porque Sabedoria em Gotas traz justamente algumas coisas que nós vamos entender melhor, né? O que faz tão diferença uma gotinha no seu dia a dia. E com isso, né, a Laura vai nos falar um pouquinho aí sobre a leitura da semana. Certo. Então, hoje nós já vamos trazer uma caixinha de perguntas, porque nós estamos nas redes, né? E essa caixinha de perguntas veio no WhatsApp. Aí também nós vamos ter uma indicação de um livro. Então, para nós iniciarmos, é contigo, Gilberto. Ah, muito bem. E olha, ler é um universo de conhecimento onde a gente traz mais recursos para o nosso dia a dia e para entendermos mais sobre nós mesmos e também, né, superar limites. Hoje as pessoas querem superar muitos limites, né, e a leitura faz isso então, né? E através disso nós podemos pensar justamente sobre um pouquinho sobre esses livros que nós vamos poder ter e conectarmos, né? Mas também através da base de saber um pouco sobre a história da aromaterapia. Certo. Bom, pessoal, então dentro dessa ação, nós vamos dizer assim: vou perguntar ao Gilberto, que é dentro do nosso quadro. Gilberto, qual é a pergunta que nós temos na nossa caixinha de surpresa? Ah, agora sim, o quadro que todo mundo vai amar. É uma loucura. É o óleo essencial do dia. Sabe qual é? Qual é, Gilberto? O incrível, 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 mil e uma milhões de utilidades, né? O nosso querido lavanda. Ah, sim, hoje nós vamos falar do nosso lavanda, certo? Dos nossos benefícios, né, que o lavanda traz. E a pergunta que a cliente nos fez, né, lá no WhatsApp, Gilberto, você vai amar. Sabe qual é a pergunta? Ela perguntou assim que ela se sente muito afogada, que ela tá parece dura, fechada, que ela assim, Naura, o que que eu faço? Né? Parece assim que eu estou vivendo numa densidade muito ruim, que eu não consigo deslanchar, eu não vou para frente. Qual é o óleo que eu posso usar? Essa é a dica do dia.
E antes disso, Naura, antes Né? disso, nós vamos falar justamente um pouquinho da história da aromaterapia. E Ah, além do que nós vamos falar dessa história da aromaterapia, eu gostaria que vocês ficassem conectados até o final, porque nós vamos ter alguns assuntos bem legais que você vai ter dicas, e estratégias e formas de utilizar no seu dia a dia. Mas a gente deixou para o final, por quê? Porque o final justamente traz um presente para você estar conectado. E aí, para você estar mais conectado, se conecte aí no YouTube, né? Se inscreva no canal para você receber os novos podcasts. Também se inscreva, né, no Spotify, que nós vamos estar no Spotify aí também, falando um pouco mais, né? Você pode andar no seu carro somente ouvindo e entendendo um pouco mais dessa parte de óleos essenciais. Mas a história, quem tem uma noção incrível da história, de como tudo aconteceu ao longo do tempo, é a nossa amiga Naura Andrade. Fala aí, Naura. obrigada. Então, Gilberto, retornando, eu, eu né, afirmo, esse óleo que nós vamos falar, eu chamo ele um bombril, o óleo bombril da aromaterapia, porque ele tem mil e uma utilidades. E a história dele começa na França, aonde um pesquisador, no início do século passado, o René Garrefiesse, fazendo as suas pesquisas, acabou no seu galpão, que ele, né, pegou fogo e o braço dele foi queimado. E ele saiu correndo, né, com aquele braço, porque a primeira sensação que a gente tem é molhar o braço. E ele viu lá um túnel, né, onde que ele estava as suas experiências, botou o braço dentro e foi a salvação dele, porque era um túnel de lavanda. Por isso que nós estamos contando, iniciando o nosso programa com a lavanda. E aí ele foi depois para o médico e para surpresa dos médicos, né? Porque isso foi uma prova científica aonde que foi observado que a pele dele, a recuperação da pele foi impressionante e não teve questões inflamatórias, porque foi pense, uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. E a partir daí ele se tornou assim muito mais amante da aromaterapia e por isso que ele é considerado o pai e o berço está na França, né, por conta desse episódio que ocorreu no início do século passado. E maravilha, olha aí, ó, viu? Nós falamos justamente que o nosso podcast é Conexão Essencial. E agora já a Naura fez com que nós nos conectássemos um pouco melhor com a história. Que incrível, Naura. Olha, muito grato aí por essa dica, essa história maravilhosa aí de saber como tudo surgiu, né? Como importante a gente saber o que que aconteceu lá no passado e por que que as pessoas se beneficiaram tanto com a natureza mesmo ainda sem ter toda uma comprovação científica que hoje nós temos, né? Que hoje é inúmeros os artigos que falam no mundo inteiro, né? E claro que esses artigos geralmente vêm de conhecimento de pessoas de países de primeiro mundo, né? Que na Europa toda, dos Estados Unidos, de outros países de primeiro mundo que fazem um estudo muito mais apurado sobre isso. Mas voltando lá à caixinha de pergunta, Naura, qual é que foi a pergunta da nossa interlocutora do WhatsApp? Ah, sim, Gilberto. Pois é. Ela perguntou então para mim, né, no WhatsApp, o que que ela poderia, que óleo ela poderia usar por conta que ela estava se sentindo dentro de um casulo negro. Basicamente isso, de uma densidade que ela não conseguia ir para frente. E a minha resposta, qual foi? Terra Shield. Eu sou apaixonada por esse óleo, Gilberto. E você? Olha, eu já perdi o número das contas de quantas paixões eu tenho por esses olhos todos, tá? Porque cada dia eu descubro um, e são tantos, né? São mais de 100 óleos diferentes, e o interessante é que a gente tem conexão, justamente, né? Conexão com alguns óleos que são patenteados, inclusive na Faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, onde fizeram um centro de pesquisas para saber melhores óleos para respiração, para saúde, para qualidade de sono,
né? E para tantas outras coisas que eles nos trazem. Ah, e as pessoas às vezes ficam perguntando para mim, puxa, mas como é que funciona esse óleo, né? Como é que eu posso ter melhores benefícios no meu dia a dia? Bom, falando em benefícios, nós vamos entrar aqui então, né, sobre o checklist daquele óleo precioso que a Nora falou agora há pouco, né, que é o óleo que justamente surgiu por uma necessidade e ao mesmo tempo por um resultado automático na utilização. Mas diz aí para nós qual é que é os benefícios que o nosso óleo de lavanda tem, Naura? Ah, os benefícios, como eu brinquei antes, parece um bombril, porque ele tem mil e uma utilidades, né? Mas o primeiro benefício que a gente pode dizer do lavanda é que ele é um calmante. Ele é um calmante natural. Todo mundo se lembra, fala, quem conhece os óleos essenciais, ah, lavanda, calmante, o óleo do sistema nervoso. É, não, e quanta gente nervosa anda por aí no trânsito, né, no trabalho, às vezes a pessoa fica, às vezes, irritada, expressando aquela situação de, né, puxa, não consigo resolver isso, ou me cortaram no trânsito, e às vezes as pessoas ficam bravas ali, né? Então, dá para usar lavanda, só pense o seguinte, você pode usar lavanda em viagens curtas, porque viagens longas ele pode te dar sono. Aí tu tem que participar dos outros podcasts da Conexão Essencial para saber quais os óleos você pode usar em longas viagens. Mas vamos ao próximo benefício. Bom, o próximo, né, e eu gosto de citar, é a questão da insônia. Muitas pessoas, então, esse óleo, porque depende de cada corpo, sempre isso nós temos que ressaltar. Então, esse óleo aqui, ele vai ajudar nas insônias. E aí, apenas para trazer aqui uma ação prática, muitas mulheres que falam comigo, os seus maridos têm problema, um dia estressado, não consegue dormir, então tem problema de sono. Ela me pega o óleo de lavanda e pinga direto, né, no travesseiro. E ela diz: Nossa, Naura, tive problemas com meu marido. Como assim? Não, ele não dormiu de noite. Mas como é que tu fez? Ah, eu pinguei no travesseiro. Não, por favor, né? Como é que você vai usar essa maneira? Tu vai botar na palma da sua mão uma gota. E ao fazer isso, você depois passa uma leve fricção, é só uma leve, é só duas, e passa no teu travesseiro, para espalhar ele por todo o travesseiro, para que senão ele vai ficar concentrado só no travesseiro. Então, por esse motivo, a concentração vai ficar muito forte e fez o efeito, né, que a chama efeito rebote, no marido dessa minha amiga, né? Porque ela estava tão ansiosa que ela pingou ali e ele não dormiu. Você sabia Ah, disso, Gilberto? na realidade, não, Nara. Na realidade, eu era um desses que pingava direto no travesseiro até hoje. Puxa, vou Até ter que. hoje. Ainda bem que estou conectado aí contigo com essa nova informação. Vou ter que espalhar melhor. Até lembrei que eu tenho um vidrinho ali que dá para fazer spray. Eu acho que eu vou diluir ele para passar o spray, dar uma sprayzada no meu travesseiro lá, né? Exato, é. Se tu não tiver o spray, né, as pessoas que não têm, basta fazer isso também e faça. Que é a mesma coisa da inalação, né? É. Na verdade, cada gota tem muitas moléculas poderosas. Então, passe no travesseiro que ele vai fazer essa ação. Então, o campo vibracional de uma pessoa que usa um óleo vai equilibrar melhor para ter um sono mais reparador. Mas muitas pessoas que são muito agitadas, às vezes usando lavanda, não conseguem dormir também. Tem isso. Aí nós vamos ter um outro podcast chamado Podcast do Sono. Mas sabe qual vai ser? Bom, vai ter vários outros assuntos e que as pessoas vão ficar curiosas justamente para saber assim qual que é o óleo que eu posso usar para dormir melhor e que não é lavanda. Ah, então nesse outro momento nós vamos falar sobre ele. Mas seguindo aí, Naura, para que serve mais esse lavanda? Tem uma outra função que é as dermatites, porque nós estamos, parece, vivendo uma pandemia de alergias. Então, ele é maravilhoso para alergia.
seja de picada de inseto, né? Seja para dermatites gerais, seja para queimaduras. E, aliás, eu gosto de falar, quando eu falo em queimadura, porque eu amo Salvador, né? Já nem sei quantas vezes eu estive naquela terra maravilhosa. E a gente vai para o shopping, esquece que, né, o sol, e não passei protetor nas costas e levei aquele queimão. Cheguei em casa, a minha amiga chegou e disse: Nossa, Maura, tuas costas estão vermelhas. Ela percebeu isso depois do banho, que estava gringa, né? Aqui no sul, na cidade onde que eu moro, a gente chama gringa a pessoa que tem uma pele muito branca, que é o meu caso, que é origem europeia. E ela disse, eu pedi para ela, por favor, pode passar o lavanda? E aí ela passou. Pronto. No dia seguinte eu estava na praia, tranquila, sem problemas, né, Gilberto? E maravilha, olha, e é interessante justamente porque essa parte de dermatite, situações alérgicas, as pessoas às vezes têm justamente por quê, né? Por conta, às vezes, de uma situação emocional não muito bem resolvida. E isso vem desde a Covid ou antes da Covid, dependendo da tua situação, né? Você vai pensar assim, qual é o óleo que eu crio uma conexão melhor no meu dia a dia e que eu posso ter essa conexão de equilíbrio emocional, né? Porque se você for ver em relação à maioria das situações de saúde e doença, tudo começa com o emocional e aí o corpo reclama, né? E, e é tão interessante, tão poderoso esses óleos que nós estamos falando, que nós estamos falando com óleo hoje que tem uma conexão de pureza, concentração, potencialidade, né? Que é da doTERRA. doTERRA quer dizer um nome em latim que é presente ou dádiva da terra. E traz muitos outros benefícios, né, Laura? Por exemplo, o que que atua mais? Assim, então, além disso, como eu falei das queimaduras, né, a gente sempre sugere, tá, Gilberto? Os cozinheiros de plantão, porque agora os homens estão vindo para a cozinha, tenham um lavanda lá na bancada da cozinha. Queimou, passe que você vai ver que nem bolha faz, certo? E a próxima, então, ação que nós podemos dizer é as cólicas, tensões musculares. Então, dores, né, musculares, passe lavanda, que você vai perceber, porque ele, como ele é calmante, ele vai buscar fazer isso. Tu tá dirigindo, tu tá muitas horas, alguma coisa, faça isso para relaxar também, tá? É verdade, não. E às vezes essas tensões fazem com que a pessoa fique até mais cansado numa viagem e precisa de outros benefícios da natureza que tem entre centenas de óleos que nós temos aí, né? Mas realmente o principal ponto é você saber em qual você se encaixa. Aí você pode convidar a pessoa que lhe convidou para assistir esse podcast ou entrar aí no WhatsApp da Naura e no meu WhatsApp que vai estar linkado aí a essa live no YouTube, ou no podcast você também pode entrar em contato conosco e pedir uma consultoria personalizada para isso. Mas é claro que é muito aprendizado e cada situação é uma situação diferente. Então, às vezes, você pensa, meu vizinho está usando para uma determinada coisa, eu devo usar da mesma forma ou não? Né? Então vamos a outras formas de uso aí, né, na hora que as pessoas podem utilizar de uma forma genérica, que nem a gente sempre fala aqui. Mas dentro desse ponto, você vai precisar de uma consultoria personalizada, sim. Até a próxima dica que a gente está passando do benefício é exatamente isso. A gente sempre fala, cada corpo é um corpo e as idades têm muito essa questão. Nós não vamos usar a mesma quantidade de óleo para uma criança. Então vamos ver aquela criança birrenta, né? Que entrou, porque normalmente todos que tiveram filhos sabem que as crianças têm certo momento que eles vão fazer birra, vão se jogar no chão, e aí o que que a gente faz? Se ele se joga e tirou o sapato, ótimo, aproveita e passa a lavanda na sola do pé, que é o mais indicado para a criança. Caso não, pingue e possibilite que ele inale.
tá certo? Tá certo, é. Isso é bem importante a gente estar utilizando no dia a dia, com consistência. Essa consistência justamente faz com que a gente se empodere mais. Então, uma certa vez, com uma treinadora falando sobre isso, uma profissional falando sobre isso, sobre como utilizar os olhos, ela dizia assim que menos é mais, né? Use uma gotinha, mas com consistência, do que tentar usar tudo de uma vez só, lá de vez em quando. Exatamente, né, Gilberto? Agora pensa, a maravilha é para as mães que têm as crianças, que é natural as crianças né, fazerem isso, elas saberem que podem ter algo que vai ajudar, não vai ter efeitos colaterais. Então pode pingar, passar de longe, não vai encher a mão, porque não precisa. Tu pode até, para uma criança, apenas botar o bocal do vidro e passar, que ela vai se acalmar. Então, observa o que a criança vai fazer. Tu tem uma história, né, Gilberto? Ah, sim. Teve um amigo meu lá em Santa Maria que falando, um dia ele foi buscar o filho dele que tinha e tem ainda, né, a situação de, como é que é o nome mesmo? Autismo. Autismo, isto, autismo. E aí ele esqueceu o medicamento na casa da mãe da criança. E aí, ao chegar em casa, ele disse: Esse guri não vai dormir de jeito nenhum, vou ter que ir lá buscar esse remédio. Aí a minha esposa disse: Olha, quem sabe tu utiliza. Eu utilizo um olhinho nele e esse olhinho vai ajudar a acalmar, né? Aí disse: Não, esses óleos aí eu acho que não funcionam, não. Aí eu disse assim: Vamos experimentar. Se não funcionar, daí tu vai lá e busca. E aí usou, né? Usou, botou para respirar um pouquinho, né? Passou na nuca, passou um pouco no peito, passou na sola dos pés. E a criança, ela continuou ali com um pouco do celular, daqui a pouco começou a ficar com sono e apagou e dormiu e acordou super bem, que geralmente acordava irritada, acordou super bem, animado, alegre, feliz e contente. Então, foi maravilhosa essa experiência aí da utilização desse óleo. E veja bem, esse é um óleo que eu digo, Bombril. Nós vamos ter outras temporadas, né, Gilberto, onde que a gente vai falar especificamente, porque tem um tesouro que eu vou deixar, porque todos eles, quando a gente começa a usar, a gente se apaixona por cada um. Tem um tesouro em particular que eu vou deixar só para crianças autistas e portadoras de necessidades especiais, que são fantásticos os efeitos no seu corpo. E aí, outra situação que fazem, além da criança, né? Estar nessa situação é a questão do bruxismo. Quantas vezes a gente já ouviu falar as pessoas que mordem, né? Então, o bruxismo também ele é indicado. É indicado. Sabe que fez eu lembrar a primeira vez que eu vi do dentista do bruxismo, eu pensei que era algum tipo de bruxa, né? Mas eu era bem mais adolescente, mas eu já tinha bruxismo desde aquela época. E na realidade, bruxismo é quando a gente fica roendo os dentes, né? Às vezes as pessoas podem detectar isso por um dente um pouco mais desgastado. E muita gente tem, muita gente que é agitado, que é nervoso, ou aquela pessoa que é muito ansiosa, ela tem bruxismo, não percebe, só que daí vai perceber quando começa a quebrar muitos dentes. Então, se tu notar, na realidade, se tu notar ou não, né, o teu desgaste nos dentes, vai no dentista e procura lá, né, fazer a tua revisão semestral para ver como é que está a tua condição odontológica. E além disso, né, o bruxismo, ele é uma coisa que a Naura até estava conversando comigo agora há pouco, que para o bruxismo, o óleo, para ele ter uma funcionalidade melhor, tu diluir ele. E eu não diluí, eu estava meio naquela conexão do travesseiro, Naura, fazendo Né? uso do óleo direto no travesseiro, no bruxismo eu também passava direto no rosto. E eu não me esquecia, né? Porque eu podia pegar aí, como tu me falou ali, né, em diluir o óleo para Um poder. óleo carreador? É, esse aí, o óleo carreador, o óleo de coco fracionado, né? Esse óleo de coco fracionado, gente, é tão bom porque em regiões frias, vocês vão ver que os óleos de coco normal ele endurece e esse não, ele fica líquido e não fica pastoso também. Percebe? Então você pode passar. Ele é um excelente também hidratante para a pele, né? Você vai para a praia, que nem a Naura foi, né? E vai para a praia
e tu pode utilizar ele como um hidratante para hidratar a pele, para diminuir as queimações, ele equilibra melhor, né? Porque por protetor solar, se você for fazer um estudo bem feito, você não vai usar, né? Você vai querer usar óleo essencial para proteger a pele e não para causar câncer de pele, que nem é um protetor solar, por exemplo, que causa, né? E inúmeras outras coisas, que pode fazer mais, Laura? Bom, uma outra situação é os traumas emocionais, né? As pessoas que têm um trauma pode ser muito bem acompanhado apenas com esse óleo que ele é essa ação. Então, ele vai ajudar. E aí, Gilberto, como é que nós podemos usar o óleo? É isso que eu vou entrar. Então, nós podemos usar esse aqui, apenas lembrando, nós somos representantes da doTERRA, tá? Ele pode ser usado topicamente, então você passa na pele. Por exemplo, o Gilberto lembrou, né? Então, quando eu fui para a praia, a gringa aqui só usou óleo de coco e lavanda. Somente isso, não levei protetor, até que não venha um protetor natural que eu confie. Então, foi esses e eu voltei morenaça, né? Como a gente diz aqui no sul, né, Gilberto? E além dessa ação do lavanda, nós temos outros benefícios que eu vou falar para vocês agora, né? Como que eu posso usar ele? Topicamente, ingerir, sim, esse óleo a gente pode ingerir por conta da empresa, uma empresa ética com muita, eu posso dizer, pesquisa. Eles têm um corpo que é só entrar no site para verificar os PhD, não são PH, né? Apenas mestres ou doutores, são PhD, pós-doctor, que dão aula, inclusive, em Harvard, a equipe médica deles. Então, pesquisadores de renome, aonde que eles chegam a algumas situações. E esse óleo que nós começamos o nosso, ele é considerado já um remédio devido à quantidade de pesquisas que tem em cima desse óleo, né? E até eu conversando com o Gilberto antes, ele que eu falei do Maurice, da França, ele disse, bah, eu conheço as histórias de quantos anos atrás, Gilberto, desde quando que tu sabe da existência do óleo? Olha, desde do estudo que eu fiz, sobre óleos essenciais, desde o Antigo Egito, lá 3.500 anos antes de Cristo, já usavam, né? Por sinal, um parente meu foi uma vez ao Egito e foi pesquisar o óleo de mirra lá, né? Um vidrinho de 5 ml, transferindo para a moeda brasileira aqui, daria aí uns R$ 1.800, né? Um de 5 ml. Muito, as pessoas dizem que óleo às vezes pode ser caro, né? Caro é ficar dentro do hospital, é ficar numa emergência, é ficar com problemas respiratórios ou até morrer por conta de não ter algo de elemento, né, tranquilo para a saúde, para a natureza. E se a gente traz a história, se você for ver a história mesmo, só uns 70, 80 anos para cá que o pessoal começou a usar drogas. É isso aí mesmo, drogas. Porque alguns anos atrás a gente passava nos lugares onde hoje é chamado de farmácia, chamavam-se drogarias, né? Então vendia drogas de todos os tipos. E na realidade você pode ver isso mesmo comprovado quando você for pegar qualquer remédio para tomar, tem as indicações que é uma ou duas e as contraindicações que é umas 10 a 15, né? Então, você vai ver que por contra é quase que você assim, ó, usar medicamento é mais ou menos você dirigir tentando olhar o retrovisor para ver quem é que está vindo e não para onde você está indo. Você vai se acidentar, né? E esse acidente de percurso ninguém quer. Porque traumas antigos, Naura, é uma coisa que é bem interessante até tu ter falado sobre esses traumas antigos, situações, né, traumáticas que as pessoas vivem, né, e situações emocionais. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu preciso fazer o que na minha vida para me libertar de certas coisas. O óleo de lavanda, ele justamente tem muitas pessoas que inclusive começam a utilizar tem uma terapeuta especializada em Porto Alegre, que eu conversei com ela e fiz até alguns cursos com ela. Ela falou que, basicamente,
teve uma paciente dela que começou a usar o lavanda e detestou o cheiro. E ela disse assim, tu tem que continuar usando porque geralmente aquilo que mais tu não gosta no início é o que mais tu precisa. Passou uns 20 dias e essa pessoa, ela foi no consultório e disse que nos últimos 2 dias dela, ela tinha chorado intensamente. E aí ela veio à mente dela todas as situações antigas que ela tinha de trauma, né? E ela conseguiu se desvincular dessa situação desagradável que ela teve ao longo de muito tempo na sua vida. E ela conseguiu ter uma paz melhor, uma conexão melhor, né? E luto também, quem não perdeu alguém da família, né? Então, às vezes, luto já diz na própria palavra, eu luto para viver de uma forma melhor, né? Aquela pessoa que vai, ela está numa outra dimensão, mas nós que ficamos temos que resolver a saudade, os problemas emocionais, o nosso dia a dia, e isso é realmente a gente tentar viver com mais alegria, mais espontaneidade, né? E viver o que há de melhor na nossa vida. Com isso, você vai lembrar assim, ó, se eu quero me conectar melhor aos olhos, eu preciso usar os olhos, mas também tem que fazer uma lista de agradecimento de coisas boas que me acontecem, né? E é isso aí, Correto. doutor. É a gratidão em primeiro lugar, que esse é a nossa conexão aqui no nosso podcast. Nós queremos não apenas trazer o produto e os benefícios, mas como é que você vai trabalhar essa energia, porque os olhos é algo assim de Deus. Ele veio da natureza, ele veio ao nosso encontro. E às vezes eu me pergunto, meu Deus, quanto tempo o homem, porque estudos comprovam, né, pesquisas comprovam que relatos escritos do uso dos olhos, como diz o Gilberto, mas ainda, infelizmente, nem todo mundo sabe o poder e aí ficam né, dizendo: ah, um olhinho? Não, eu digo, não é um óleoinho, é um óleozão, né? Mas no sentido figurativo. Agora, continuando em termos de uso. Então, no nosso uso, nós temos uso de inalação, né, que a gente inala, ou uso tópico e ingestão, correto? Então, fechando esse quadro, que são as quatro maneiras. E dando o exemplo do uso tópico, Gilberto, né, que é a outra dica, jornalistas de plantão, o meu amigo Gilberto, né, eu sou professora, ele chegou e disse assim para mim: Nora, tu fez algum curso de oratória? Eu disse, não, não, porque parece, a tua dicção está melhor. E eu brinquei, eu disse, Gilberto, o que eu tenho feito ultimamente, que eu estou com uma questão emocional aqui, eu estou trabalhando muito, usando muito lavanda. E aí, basta quem necessita falar muito, ser comunicador, e hoje em dia todos nós necessitamos da comunicação, use lavanda no pescoço, usem, que aí vocês vão perceber o quanto a sua voz vai abrir. E não é só a sua voz que abre, é o seu coração. Porque, novamente, Deus está dentro desses vidros, porque vem da natureza. Então, jornalistas, dica, usem. Comunicadores, usem lavanda para vocês falarem, né, Gilberto? É, não, e tu estava falando coisas do coração, né, e das emoções, né, e nos enche muito de alegria justamente a utilização dos olhos, porque o que que acontece? Os olhos, eles nos trazem uma conexão, né, incrível, né, porque ele entra no nosso córtex ali, dá um comando e ele trabalha as partes emocionais e também as partes celulares. Então, esse nosso corpo, ele entra num equilíbrio, né? A utilização dos olhos, tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, é mágica. Outras pessoas dizem assim, puxa, eu me curei com os olhos, né? E então, as pessoas que prestam seus relatos, e nós temos centenas de relatos de pessoas que falam justamente que se curaram de certas situações ou circunstâncias, mas isso foi por um relato delas mesmas, né? E isso é tão bom a gente ficar tão agradecido aí por tudo isso que as pessoas vivenciam e nos trazem para nós fazer esse podcast aí.
e saber que a gente está conectados, né? Estamos conectados, né? Estamos É, bem conectados. lembrado, Gilberto, algo que eu não tinha nem, em nenhum momento eu falei para você, mas me ocorreu agora, né? Porque a nossa conexão foi quando nós começamos na pandemia a trabalhar em lives, né? E nós, sem perceber, eu e o Gilberto, temos um grupo chamado Depoimentos no Telegram, que é Gilberto criador, a gente a mantenedora. Então, muitos depoimentos. Então, que são as provas sociais, muita gente sobre o uso dos olhos. Quem quiser, né, entrar lá no grupo, a gente adiciona, mandem ali na mensagem para nós que a gente adiciona vocês nesse grupo. Então, agora buscando, né, Gilberto, que deve ser a pergunta das pessoas, mas Laura, quantas gotas? Aqui num vidro de 15 ml tem 300 gotas, e é aí que a gente vê o valor dele. Porque veja bem, na questão do bruxismo, o que que a pessoa vai fazer? Uma gota somente, uma gota à noite e óleo carreador, levemente e passa aqui nas mandíbulas. Pronto. Isso você vai ver um resultado logo. Ah, Gilberto, para quem é gago, né? Então, por isso que ele é óleo do comunicador. Façam a experiência e venha nos contar depois, a gente solicita. Pessoal, nós temos depoimentos de pessoas com gagueira. Comecem a usar a lavanda. Passem, daí uma gota também, com o óleo carreador. Passe. E aí, se falando do óleo carreador, a gente pode até dizer que o lavanda ele é tão maravilhoso que não precisa do óleo carreador, né? Pode ser passado puro como você fazia, Gilberto. Mas por que que eu uso o óleo de coco? Para blindar, mais para isso. Porque ele vai penetrar na nossa derme, na nossa epiderme, e o óleo de coco vai fazer o quê? Selar para que o óleo é volátil, para que ele consiga penetrar em todas as camadas. Então, ele vai ser muito mais útil. É por essa ação que a gente usa com lavanda o óleo carreador. Uma outra coisa, então, falei das gotas do bruxismo. Na criança, use menos que uma gota, apenas mole. Passe no pezinho, de preferência no pezinho. Mas, como diz o Gilberto, passe de longe, coloque no difusor no quarto, por exemplo, quando as crianças estiverem, né, ainda bebê, pode sim, bota lá no difusor, 1 metro, 2 de distância, o difusor, apenas uma gota no seu difusor. E aí vai fazer com que a criança tenha uma boa noite de sono. Na questão também do abdômen, né, das cólicas, hoje podemos indicar a lavanda. Então, as mães de plantão, esse óleo não pode faltar na cabeceira. Ele é realmente mais de mil e uma. Vocês vão ver assim, um antes e depois. E quem já usa pode vir ajudar a dar o seu relato aqui. Certo, Gilberto? Eu só queria trazer algo que o Gilberto me contou antes. Tu está fazendo o quê? Quando eu falei do Terra Shield, Gilberto, tu já encomendou? O Terra Shield? É? Que eu disse que ele é um Sim, escudo protetor das energias negativas? sim, sim, já estou usando ele. É? E tu encomendou quanto? Já chegou aqui, já veio. Mas não foi a tonelada que tu me falou, porque quando eu falei para ele, ele disse, não, eu já estou buscando uma tonelada, já encomendei aqui, espera um pouquinho. Então, É, não, tá chegando um container. Veio o não, container gente, logo para usar. Eu acho que até às vezes, é interessante, né? Mas se tivesse uma banheira para se banhar só em óleo essencial, seria ótimo, né? é, é verdade. E aí depois, por exemplo, a lavanda, bem lembrado, Gilberto, a lavanda no banho, vocês podem pingar umas gotinhas, se for no chuveiro, né? Para a pele, ele é maravilhoso. Ele estrutura também, ajuda no colágeno. Então, numa banheira, podem colocar umas gotas, certo? No comércio,
coloque um difusor para ter o cheirinho da sua loja, do seu comércio, né? São muitas dicas, né, Gilberto, que a gente tem, mas essas dicas nós vamos dar mais na sequência, certo? Isso aí, pessoal. Muito, 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 muito obrigado aí por a participação de vocês nesse podcast Conexão Essencial, né, onde temos o melhor da natureza e o melhor da ciência à sua disposição. Você pode carregar na sua mão. E é muito bom, né, porque a gente fica muito conectado, muito alegre, muito feliz em estar podendo fazer essa conexão aí com vocês. Vocês estar conectados, né? Você conectou conosco de alguma forma, em alguma coisa para você foi útil, dá o seu like, se inscreve nos canais, né, da Naura e do Gilberto aí e entre em contato, né? Faça a sua conexão mais de perto, troque mais ideias, busque mais informações. Você vai viver, né, de perto essas emoções, né? Você vai sentir na pele essas emoções, né? Você vai se arrepiar, porque óleo essencial é muito mais do que uma gotinha, né? É uma conexão extrasensorial aonde você traz toda uma vivência de alegria e felicidade no seu dia a dia, meus amigos. Olha, amigos, a Naura, ela é espetacular aí, olha que maravilha, todas essas informações que ela trouxe nessa conexão conosco hoje, né? Por isso que é uma conexão essencial justamente estarmos aí. Exato. Essa conexão, ela vai além, o essencial está na espiritualidade. E apenas para dizer para vocês, né, que dentro dessa conexão, que foi um momento de muitas dicas aqui, mas além de vocês escreverem, vocês podem pedir, Naura, Gilberto, como é que eu faço para ter a prova científica, a comprovação no PubMed? A gente escreva lá para nós que a gente passa as dicas lá de como é que vocês buscam a prova. Se querem a prova social, temos muitas, né, Gilberto, nesse ano todo. Mas foi uma alegria, foi um transbordo aqui de alegrias e sabedoria estarmos aqui nesse podcast, que apenas esperamos, né? Assim que a gente possa ajudar. E por isso que quando a gente entrou na Doterra, o meu propósito principal, eu disse, meu Deus, eu posso ajudar muitas pessoas indicando esses olhos. Gratidão, Gilberto, por estar fazendo esse podcast aqui junto com você, né? Nessa alegria e trazendo muitas dicas dessa forma. Gratidão, pessoal, e aguardamos vocês no nosso próximo. Nessa nossa temporada, nós vamos falar de óleos, os 12 principais. Dicas, sugestões, coloquem ali para nós. Muito bem, maravilha. Obrigado aí a todos, nossos amigos ouvintes e telespectadores aí do YouTube, ouvintes do Spotify, né? Um excelente dia para vocês. Foi muito bom estar com vocês. Fiquem conectados conosco, porque conexão é o melhor para a nossa produção do nosso dia a dia. Isso aí. E apenas lembrando, né, Gilberto, teremos outros e a gente brinca. Convidem só todo mundo. Isso aí. Indiquem aqui os nossos trabalhos, as nossas gravações. Um bom, quer dizer, um bom dia, seja noite, seja tarde, seja um dia abençoado a todos. Muito bem, maravilha. Bom estar com vocês. Um grande abraço e até mais. Até mais.